E aí, pessoal, tratando aqui agora de alguns conceitos básicos da língua inglesa, né? Por que não tratar dos adjectives? São os adjetivos que são aquelas qualidades dos nomes, né? Segundo a sintaxe da língua inglesa, né? A gente coloca as qualidades dos nomes na frente dos substantivos. No português é diferente, né? A gente fala assim em português, né? Casa feia. Em inglês, a gente deveria falar ugly house. Então, é uma pequena diferença de sintaxe, né? De arrumação das palavras, mas nada que altere o conceito geral, né? Adjetivos são as qualidades dos nomes, né? Veremos depois que os advérbios são as qualidades dos verbos, das ações e dos estados. Sobre os adjetivos, né? A gente sabe que existem vários tipos de qualidades, como forma, cor, tamanho, composição, de onde vem, tudo isso, né, nacionalidade, tudo isso conta, né? A gente pode, de fato, atribuir qualquer qualidade para qualquer nome que exista, né? Mas o que realmente importa em termos pragmáticos para compreensão e uso adequado dos adjetivos na língua inglesa é se importar com as regrinhas básicas das diferenças entre comparativo e superlativo. Porque, claro, né, a gente vai usar as qualidades não só para atribuir características especiais a certos substantivos, mas poderemos comparar um substantivo com outro e dizer quem tem mais dessa qualidade. Então, nós temos algumas categorias interessantes, né? Comparativo vai ainda pôr em pauta se X tem mais do que Y ou vice-versa, enquanto o superlativo vai dizer a qual extremo um substantivo pertence, se muito embaixo ou muito em cima, né? Se ou mais em cima ou mais embaixo. Então vamos ver aqui, né? O que é relevante para saber usar bem os comparativos, né? Saber o tamanho do adjetivo, que ele pode ser considerado pequeno ou grande. Pequeno se tiver até duas sílabas, grande mais do que isso, né? Então long adjective, né, seria o grande, né? Vamos lidar aqui com os comparativos superiority e inferiority, né? Por exemplo, Pedro é mais inteligente do que Ana, né? Inteligente é uma palavra grande, né? Intelligent, né? Pedro é menos inteligente do que Ana. Como é que fica essa comparação, então? Pedro is more intelligent than Anna. Esse than é a nossa locução adverbial do que. Nossa locução prepositiva também, né? É uma controvérsia sobre esse conceito. Pedro é mais inteligente do que Ana. Então, se o adjetivo for grande, você vai ter que colocar esse more na frente. More intelligent. E, independentemente do tamanho do adjetivo, como veremos, sempre que você quiser usar o menos algo, sempre use o less, né? Pedro is less intelligent than Anna. Lembrando que você pode abusar um pouco do som da consoante, do N, que juntar o som do N com a vogal, né? Você vai obter o som than Anna. É para isso que servem as consoantes, é para fazer o som das vogais consoarem, né? Por outro lado, nós temos o short adjective, né? Que é, por exemplo, o short mesmo, é um adjetivo pequeno, é até duas sílabas. Então podemos dizer que Pedro é mais baixo do que Ana, ou Pedro é menos baixo do que Ana. Pedro is shorter than Anna, and Pedro is less short than Anna. Lembre-se que, independentemente do tamanho do adjetivo, se é grande ou pequeno, você sempre vai usar o less para os casos de inferioridade. Mas se o adjetivo for pequeno, olha o que acontece no caso da superioridade. Você vai colocar ER no final do adjetivo pequeno. Então, short vira shorter. Por outro lado, nós temos o superlative, né, o superlativo, que é quando você diz se está no extremo topo ou extremo baixo, né? Top, bottom. Mais uma vez, vai entrar em pauta o fato de ser long adjective ou short adjective. Se for um long adjective, né? Superlative, superiority and inferiority. Vamos dar uma olhadinha, né? Annoying, for example, né? Irritante. A gente pode dizer que Pedro é o mais irritante da escola. Perceba que esse o é essencial, né? É um artigo definido que vai definir, de fato, se ele está na parte mais inferior ou na parte mais superior. Também temos Pedro é o menos irritante da escola. Então, como é que fica? Pedro is the most annoying in the school, para o mais irritante. Pedro is the least annoying in the school, para o menos irritante. Por exemplo, coisa interessante, né?
como a gente vai ver aqui, ó, o short adjective. Olha o que acontece com um adjetivo pequeno quando a gente vai fazer o superlativo de superioridade dele, né? Smart, né? Até 2 sílabas. Pedro é o mais esperto da região, Pedro é o menos esperto da região. Você vai adicionar EST no adjetivo pequeno. Smart, smartest. Lembrando sempre de utilizar o artigo definido na frente, né? Porque você é o mais ou o menos. Né? Pedro is the smartest in the region and Pedro is the least smart in the region. Mais uma vez, né, para os casos de inferioridade, sempre mantém essa homogeneidade aí de usar o least para tanto adjetivos grandes como adjetivos pequenos. Agora, se o adjetivo for pequeno, né, smart, por exemplo, vira smartest. Você vai adicionar ST em vez de ER, como foi o caso do comparativo. Né? Perceba o seguinte, né? O least, ele é uma consequência dessa própria regra que a gente está aprendendo. Porque o less vira least, ou seja, a gente aplica a regra do superlativo nesse adjetivo pequeno, que é less, que é menos, né? Também muitas vezes interpretado como advérbio de quantidade. Né? Então, adicionando est a less, você obtém least. Né? Least. Da mesma forma, né? O more, que terminava com er, tal como os comparativos de adjetivos pequenos, né? Terminação é er, né? Nesse caso tá re, mas digamos assim que dá no mesmo, né? De more vira most também. Então, é como se tivéssemos aplicado a regra dos superlativos ao more para obter most e a regra dos superlativos no less para obter least. Então, é meio que um ciclo, né? A gente está aprendendo regras e essas mesmas regras utilizaram as próprias regras para se definir. Né? Então, é um pouco curioso isso. Então, é isso, né? Os adjetivos eles estão aí para dar qualidade aos nomes, aos substantivos, né? Podem ser sempre utilizados para fazer essas comparações ou definir se algo é o topo ou o fundo, né? por assim dizer, né? O mais baixo das coisas, né? Só lembrando, né, como a gente vai ver depois, que os advérbios eles são qualidades dos verbos. Né? Então, uma coisa eu dizia assim, né? Eu sou um rapaz independente, né? I am an independent man. Já uma ação, né, que eu possa fazer, por exemplo, viver, eu tenho que usar um advérbio. Né? Eu vou alterar essa ação de viver. Por exemplo, eu vivo independentemente de você, por exemplo. Sei lá, então, o mente é a nossa desinência no português que indica essa expressão adverbiada que você está alterando o verbo viver. Né? Eu não vivo de qualquer jeito. Eu vivo independentemente. Só que a gente comete muito esse erro na língua portuguesa, né? A gente fala assim, sei lá, eu vivo independente de você. Isso está errado, né? Agora, por que é interessante a gente dar ênfase a isso, né? Porque a língua inglesa não vai cometer esse erro. Eles, mesmo as falas mais informais, vão sempre dar prioridade ao fato de que se um advérbio, se é um advérbio, vai terminar com ly. Se não, não termina com ly, né? Nesse caso, né? Lembrando que existem advérbios com outros tipos de terminação também, né? Mas nesse caso é de fácil conversão, né? Então como é que seria? I am an independent man. Um homem independente. O adjetivo independente altera o homem da frase, né? Agora, quem vai alterar o verbo viver nessa próxima frase? Eu vivo independentemente de você, né? I live independently of you. Tem que colocar o ly. E com isso, a gente obtém a diferença básica entre o adjetivo e o advérbio, né? Mas o advérbio, ele possui várias denominações. A gente sabe que é frequência, intensidade, lugar, tempo. São todas as formas que a gente pode alterar como a ação ou estado pode ser realizado. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro, então. Não esquece aí de dar aquele like, compartilhar aí pro seu amiguinho aí que continua sem aprender inglês, né, durante tantos anos, né? Mas se a gente se ater a essas diquinhas básicas, né, a gente já consegue sair um pouco daquele estado inerte, né, de sempre dizer que somos incapazes de ler ou falar inglês.
Valeu!